Boa noite a todos. Estou aqui ao vivo hoje para a gente falar um pouquinho da desvalorização imobiliária nos casos de pendência de inventário. Já entrei uns minutinhos antes para que a gente possa aqui entrar, fazer os devidos acessos. Já vou fazer o convite ao Thiago Apolo, CEO da Apolo On, tá? É uma imobiliária lá na Baixada Santista. Muito interessante o trabalho que ele tem feito lá na região de Santos. E então já entrei aqui para a gente ir se organizando, né? Para a gente se familiarizar aqui com o ambiente. E nós vamos ser breves, tá? Já adianto para vocês que seremos breves em respeito ao tempo de vocês. Todo mundo tem muitos afazeres, né? Nós sabemos bem disso. Mas a gente entende que alguns conteúdos são de extrema relevância. E por isso a gente aproveita que essas ferramentas online, né, essas funcionalidades, para propagação de conteúdo, né, para trazer conteúdos de grande valor para vocês de uma forma objetiva e simplificada, né? Eu falo que sempre o meu lema é municiar o meu público. E o que eu ganho com isso? Quanto melhor orientado o meu público vem até mim, mais fácil fica o meu trabalho, né? E acredito que isso é uma via de mão dupla para todo mundo que usa esse instrumento digital hoje, né? Que são os canais, as redes sociais. Então, enfim, hoje eu faço uso de Instagram, Facebook, YouTube. Então, isso facilita demais a comunicação com o cliente, com o público em geral, mas principalmente eu tenho essa troca, né? Essa facilitação do meu trabalho por conta de que eu já estou municiando ele das informações que depois viriam ser questionadas individualmente. Então, de uma forma coletiva, a gente traz, né, essa facilitação em grupo, né, coletivo e sem compromisso, né? Aqui a gente está realmente para propagação de conteúdo gratuito, né, Thiago? Já vi que você entrou aqui, seus seguidores já estão aí ambientados. Você quer falar alguma coisa por enquanto? Ó, já estou vendo aqui Edith, Lisa, Edilene. Na medida do possível, eu vou acenando aqui, tá? A gente sempre trabalha também com uma interação, para a gente também não se sentir tão solitário aqui do lado dessa tela, né? Eu já participei de vários treinamentos que a gente faz aqui, palestras, presencial, e você sente toda a reação, né? Toda ali a questão da participação do público, mas aqui no virtual eu falo que para nós, tá? É um ambiente solitário. Então, a interação, o chat é de extrema importância para a gente não se sentir sozinho, tá? E até para a gente também poder entender aí o que vocês precisam para a gente aproveitar melhor o momento, tá bom? Oi, Thelma, boa noite. Boa noite, Thiago. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Aproveite, Minha primeira live, que é primeira de muitas, né? com certeza. Ah, A gente então precisa se adaptar, né? é isso aí, é isso aí. Obrigado pelo convite. Imagina. É um tema bem abrangente, é um tema bem gostoso de conversar e estamos aí para tirar Sim. dúvidas, estar junto com o pessoal e a gente fazer essa live aí, uma live gostosa e interativa. É isso aí. Ó, o nosso tema de hoje, então, tá? Para quem não acompanhou aí os nossos avisos, os nossos informes, é a desvalorização imobiliária em casos de herança, tá? E por que que nós escolhemos esse tema para falar, né? Porque eu que sou especialista em direito imobiliário e trabalho com planejamento patrimonial, e o Tiago, que está todos os dias fazendo comercialização de imóveis, a gente viu que está extremamente em evidência essa questão da desvalorização imobiliária dos casos que não têm inventário concluído, né? Então, a gente percebeu aqui alguns equívocos, falsas percepções, né, de realmente as questões de direitos, garantias e deveres em relação ao inventário de um imóvel que foi deixado por um ente querido. E isso tem um impacto tanto aqui no meu trabalho jurídico ou extrajudicial, quando a gente fala de planejamento patrimonial, como no trabalho do Tiago aí no dia a dia como corretor de imóveis. Então, esse tema
ele tem uma abrangência muito grande, né? Principalmente porque hoje em dia todo mundo ou já passou por uma situação de inventário, ou nós temos dentro da nossa realidade familiar um patrimônio que uma hora vai ser transmitido via herança, né? Ou a gente conhece alguém, né, que passou por essa situação. Então, é algo muito presente em qualquer situação familiar. Então, a gente trouxe o tema aqui e, principalmente, por uma questão iminente, né, de reforma tributária em trâmite. O ano que vem a gente vai ter novas alíquotas, nós teremos aumentos em relação ao tributo do ITCMD, tá? Que é o que é devido de recolhimento no ato da abertura da sucessão pelo inventário. E por conta disso, também nós trouxemos aqui como uma forma de esclarecer a necessidade de eventual família que esteja com esse inventário pendente de já se antecipar a questão da reforma tributária. Mas não é esse o tema hoje, a questão aqui que a gente precisa trazer para vocês, o nosso propósito de hoje é trazer o quanto a desvalorização ela traz diversos impactos, tá? Equivocados no direito imobiliário e automaticamente no bolso das famílias vendedoras nesse momento da transação imobiliária, tá? Então eu vou começar aqui, tá? Rapidinho, trazendo um contexto, né, do que é o inventário. Todo mundo sabe que o inventário é aquela hora dolorosa que você perdeu um ente querido e você precisa partir para a parte burocrática de fazer o processo de inventário, né? Mas por que ele é obrigatório, tá? Porque a partir do momento que o seu familiar faleceu e você vai ser herdeiro de um bem, para você ter acesso desse imóvel, para você acessar esse patrimônio, somente pelo processo de inventário. Então, você é herdeiro, mas você não está com o imóvel em seu dispor. Você não pode dispor daquele imóvel de imediato sem o processo de inventário, certo? Então, ele tem um prazo de 60 dias para ser feito e automaticamente é onde vai vir o impacto do imposto que é o ITCMD aqui no estado de São Paulo, porque tem outros estados que é ITCD, tá? A nomenclatura do imposto correto em outros estados. Mas a questão que eu trago para vocês é sobre esse olhar, né? Porque muita gente, ele já enxerga muito, é muito comum a gente visualizar, tanto eu quanto o Tiago, essa questão de que as famílias não têm condição, né, de abrir o inventário em tão pouco tempo, o prazo é curto, e com isso, automaticamente, ela deixa, a hora que aparecer um interessado, a pessoa compra e vai descontar o valor do inventário ali nessa despesa, né, no preço da negociação. E, na verdade, ela não é só isso que acontece na prática, né, Tiago? Então, eu já vou abrir espaço para você trazer aqui para a gente como é que, na prática, acontece essa desvalorização, né? Ela é só o desconto da despesa do inventário nesse preço do imóvel? Como que funciona aí com você? Vamos lá, boa noite a todos. Até para eu ser breve me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Thiago Apolo, eu estou há 16 anos aí no mercado imobiliário. Eu nasci corretor praticamente, tenho 36 anos e estou atuante aí como empresário há 3 anos na Paulo, né? E esse assunto ele é bem aqui, né? A gente chama bastante ele porque é algo que é bem corriqueiro. A gente tem muitos imóveis aqui, inclusive na praia, que existem esses problemas de inventário. E aí tem uma coisa chamada cessão de direitos que todo mundo acaba fazendo aqui, né? Então, aqui tem muitos imóveis aí que tem esses problemas de inventário, cessão de direito, laudeio, enfim. E essa questão isso acaba desvalorizando um pouco, né? Acaba trazendo isso para o imóvel porque acaba nos atrapalhando na negociação, né? Então, essas pendências judiciais aí, quando, né, normalmente o comprador ele não gosta, ele quer um imóvel sem problema nenhum, ele quer chegar, tirar certidões, tudo ok, vamos para o cartório e acabou. Mas às vezes isso não acontece. E o vendedor pegar o dinheiro, eu preciso do dinheiro para poder fazer o inventário, e isso acaba atrapalhando um pouco a nossa negociação, porque o comprador de fato ele não quer ter esse problema. Ele fala, Thiago, eu não quero ter esse problema. Eu quero imóvel livre e desimpedido para eu poder assinar e comprar. E isso acaba jogando até uma proposta às vezes mais baixa quando a pessoa aceita, né? Ah, eu quero uma proposta, então fazer uma proposta em cima desse valor, já que eu tenho que antecipar, o vendedor vai usar o meu dinheiro para poder fazer o inventário, então eu quero jogar mais baixo.
e às vezes o vendedor não tendo, né, outros meios para poder resolver isso, ele acaba, né, diminuindo o valor para poder chegar no negócio. E a gente Sim. sabe, né, como você mesmo disse, existe um prazo para passar, né? Tem que fazer o inventário 60 dias, senão começa a correr multa, juros, enfim. Então, isso acaba trazendo essa parte negativa aí na proposta, na negociação com o comprador, né? E às Exato. vezes o próprio vendedor às vezes não fala, a gente sabe quando está negociando, que é pior, né? Então a gente, ah, meu filho morreu, meu marido morreu, e às vezes tem dois inventários no meio do caminho e aí acaba atrapalhando um pouco. Exato, esse efeito surpresa, né, Thiago? Às vezes você nem sabe que tem um inventário, aí aparece a informação do Pois, inventário, aí às vezes vem um inventário duplo, né? Ah, não, mas é porque o avô faleceu, passou para minha mãe e eu herdei. Então são dois inventários, o dos avós, o dos pais, para chegar à propriedade até o seu cliente, para depois você conseguir fazer uma escrituração de compra e venda, exato, certo? exatamente. E, Exato. Pode falar, pode pode falar. falar. E esse, às vezes o que acontece, às vezes a gente está negociando, né, alguns imóveis e aí o proprietário acaba diminuindo o valor, né, do imóvel. E isso acaba gerando um aspecto negativo, porque às vezes no mesmo prédio ou na mesma região, né, existem. Por que esse imóvel está mais barato que esse? Por que esse imóvel a gente consegue um preço melhor que esse? E a gente sabe, às vezes a pessoa baixa, né, o proprietário abaixou por conta do inventário, precisa disso. E até acabar, né, desvalorizando ali aquele imóvel e a região. E às vezes a negociação, né, de fato, desse imóvel acaba prejudicando aí, É isso. impactando negativamente. Até aquela questão que a gente estava comentando na semana passada de um caso que você tinha passado, né? A cliente estava questionando dois imóveis no mesmo prédio e por que que um estava tão mais barato, né? Era justamente por isso, porque um estava com o inventário e o outro estava apto para fazer a compra e venda, para ir para o cartório e fazer a escrituração. Se o cartorário tivesse a agenda ali naquele dia, já era apto Exatamente. a vender de imediato, né? Exatamente. E outra coisa, Thelma, a gente hoje está com uma nova geração de investidores, né? São pessoas mais novas, são pessoas que estão começando a vida e, claro, hoje nem todo mundo tem dinheiro para comprar à vista, né? Então, hoje, 80% das negociações que a gente tem aí existe financiamento, existe FGTS. Então, essa nova geração busca recursos, né, do banco. Eu mesmo já fiz isso. Busco recursos do banco Sim, para fazer um investimento. E aí, quando a gente pega, né, um imóvel que tem esse problema de inventário, de partilha, a gente não consegue, né, ter velocidade, né, e resolver isso. Então, isso é um impeditivo. E a maioria sim. das pessoas, as pessoas mais novas hoje que estão chegando, né, tem uma geração nova, estão vendendo para muita gente nova, 20, 25, 30 anos, e estão fazendo já o seu primeiro, segundo, terceiro investimento e acaba utilizando sempre desses recursos, né? E ou a pessoa tem uma aplicação de FGTS, tem aí seu FGTS para sacar e não consegue devido a esse impedimento. E são imóveis muito bem vendáveis, são imóveis bons. E aí isso acaba atrapalhando e às vezes a pessoa, né, o vendedor, ele não tem recurso, a família não tem recurso para de fato isso acontecer. E aí a gente acaba perdendo alguns negócios por conta disso. Isso é bem chato e frustrante, né? Sim, e até numa outra discussão que eu estava tendo também esses dias, a gente chegou nesse ponto, mas até que ponto é negativo a questão do inventário estar pendente, né? Porque, na verdade, as pessoas entendem como uma situação atrativa de negócio, porque desvaloriza, né? Exato. Mas na verdade, não, porque alguém vai ganhar com isso, o comprador, mas ele tem que estar disposto a esperar. E ele tem que ter condições de esperar, né? Porque principalmente na sua região. A região está em alta, né? É constante. Aliás, que é uma questão de aquecimento aí permanente a região da Exato. Baixada Santista. Empreendimentos começam e finalizam praticamente todos os meses. Então, dependendo do investidor, do construtor, se ele precisa desse imóvel para isso, ele também tem que ter essa imediatividade por conta de alvarás de construção, de licenças, né? Até para adequar o projeto dele, todo o prospecto de construção e lançamento e entrega dentro de um prazo hábil. E aí, se a gente tem esse imprevisto, né, que é algo totalmente imprevisto, né? Uma coisa que a gente gosta de deixar bem claro é que o inventário hoje ele facilitou,
nós temos a esfera extrajudicial. Inventário nem sempre significa a morosidade do judiciário e aquela questão, né, de impasse aí de partilhas, de herdeiros. Mas o extrajudicial, ele também tem o ritmo limite dele, né? E também temos a questão do imprevisto de quantos herdeiros nós estamos falando, se isso é consensual, se isso tem um herdeiro menor ou incapaz, onde eu não posso ir para o extrajudicial. Então, tudo isso vai poder inviabilizar o projeto de uma construtora, de um investidor, por exemplo, né? Então, as pessoas têm essa falsa percepção de que eu posso deixar para o inventário que depois tudo se resolve. E, na verdade, elas não estão vislumbrando o quanto isso é prejudicial. Primeiro porque ela tem que pagar para acessar o patrimônio, né? Que, como eu falei, a gente não recebe de imediato, eu tenho que pagar, finalizo o inventário e recebo toda essa partilha. Depois, a pessoa que me esperou, ela vai ter que ter uma recompensa sobre isso. Vem sobre o preço, não é exclusivamente sobre o custo, né? E aí, automaticamente, também, ele traz essa falsa percepção de um imóvel desvalorizado ali na região, quando, na verdade, não é a região, não é o imóvel, não é o setor imobiliário que está com algum ponto de desvalorização, e sim uma situação particular em específico, né? Exatamente, é isso mesmo. E eu já peguei muitos casos aqui, inclusive, né, tem um imóvel do meu avô, quando ele faleceu, né, faz uns 4 anos, e aconteceu isso. Na época, a minha avó não tinha condição de fazer um inventário e a gente teve que diminuir o preço até para poder, de fato, concluir o inventário. Sim. Né? Então, e a pessoa ainda ia financiar também. Então, fez o inventário. Então, uma venda que ia sair em 60, saiu em quase 5 meses. Exato. É isso, então. Tem mais essa questão, né? A pessoa que precisa já de um prazo para crédito, ela ainda tem que desenrolar, né, popularmente falando, essa questão do inventário para depois ela estar apta para a linha de crédito, né? Porque o imóvel não está desenrolado. Essa questão do crédito é importante, porque os bancos hoje eles dão prazo, então eles dão 3 meses de aprovação. Então já aconteceu também do comprador, ele tem os 3 meses de aprovação, no 4º mês ele já desenquadrou e o banco não aprova mais, ou diminuiu o poder de crédito dele, porque hoje nós somos score, né? A gente hoje é monitorado por números. Então ele pagou um boleto atrasado, negativaram o nome dele por um acaso, o banco ele não quer saber, ele pega e diminui o poder de crédito dele. E aí isso dificulta. Né? Imagina, depois de 4 meses, já aconteceu comigo, o cliente não tem mais potencial de compra. E aí? A culpa é de quem? Né? Então, acaba nos atrapalhando bastante isso aí. Que é outro impacto no mercado imobiliário, né? Ele afetou ali uma linha de crédito, um perfil de crédito por uma condição do imóvel e não das partes. Exato. E aí ninguém quer, né? Todo mundo vai culpar todo mundo. E aí isso é complicado. Já aconteceu comigo e foi bem desconfortável, mas graças a Deus a gente conseguiu equilibrar. Né? Mas isso é um risco. Né? Isso acaba trazendo um risco aí para o negócio. Bom, então eu acho que vocês já entenderam aqui todo esse contexto, né? Até se vocês conhecerem alguém que tem essa situação, que esse assunto for, né, relevante para uma pessoa que você conhece, compartilha aqui a live, ainda dá tempo do pessoal entrar para entender também um pouquinho do assunto. A gente até criou uma hashtag aqui, meu imóvel tem valor. Porque a gente está nessa mobilização de que as pessoas pensam, o que eu preciso para valorizar o meu imóvel? Às vezes vem logo a ideia da reforma, né? Eu vou realmente valorizar aqui, vou fazer melhorias. Mas, principalmente, gente, a reforma tem que começar na reforma documental, né? E aí, daqui a pouquinho, o Thiago vai falar aqui das dicas práticas que a gente pode fazer em relação a como facilitar toda essa situação se você estiver em vias de inventário. Então, compartilha aqui a live, tem aqui o aviãozinho ali, ó. Compartilha. Se vocês puderem também dar um print na tela, colocar a hashtag meu imóvel tem valor, marca os nossos perfis, para que, né, essa mobilização comece a se popularizar, porque é muito comum mesmo, gente. Eu recebo todos os dias no meu escritório situações de realmente viabilizar compra e venda, é o contrato de cessão de direitos hereditários, sim, feito até em cartório. Ele pode ser feito em cartório ou interpartes. O Thiago tem todos os dias dentro ali da cartela de clientes dele, né, dos imóveis aí disponíveis para anúncio, ele tem situações assim, mas nós estamos vendo que isso tem afetado o mercado imobiliário de uma forma negativa, pela desvalorização, né,
E isso é prejuízo para o cliente, é prejuízo para o setor, para os números, né? Para todo o cenário que a gente precisa mostrar de uma forma mais realista. E o porquê perder dinheiro, se a gente pode evitar isso, né? A questão maior vem aqui. O porquê que eu tenho que deixar todo esse entrave chegar até mim, né? E passar por esse dissabor, se eu tenho como evitar. Então, o nosso propósito aqui é fazer com que as pessoas aprendam a evitar a perda financeira, né? A perda patrimonial. Principalmente porque quando vem a partilha também, a gente já está falando de divisão. Então, você já está recebendo ali só um pedacinho. Então, toda a diferença, né? Tem ali um impacto no final do seu quinhão que você vai receber. E aí você falando sobre isso, até né, fiz uma conta rápida na minha cabeça, chega a desvalorizar 10, 20%, ou chega a 30%, né? Às vezes numa negociação. Sim. E Sim. os herdeiros, às vezes no desespero, né? Falar, ah, vamos fazer. É chato, eu também acho até chato, né? Até falo pro vendedor, calma, vamos né, ver uma outra possibilidade e tal. Mas às vezes né, eles precisam, eles querem vender, né? E eles vão dividir, vão ganhar menos, mas eles preferem se livrar do problema e resolver né, esse inventário aí extrajudicial para poder liquidar e resolver aí o problema. Exatamente, e você entrou num ponto muito importante, que é a questão do quanto, né? Quanto isso desvaloriza. Então, você falou de 20% a 30% de desvalorização na negociação, na fase negocial. Fora o que ele já vai ter perdido, né? Imposto, exato, eu ia falar isso agora, ele já tem o custo. O custo, ele já fica em média de 20% a 30%, né? Às vezes até, dependendo da situação, até a gente tem um impacto menor. Mas a gente coloca aqui uma estimativa de média de 20% do custo do patrimônio, esse inventário. Então, aí ele já vai somando essas parcelas, e aí no final, você tem uma degradação ali exorbitante, às vezes pode chegar até metade do patrimônio que você teve de depreciação, né? Então, e falando até do que a gente poderia dar de dicas, né, Thiago? Eu separei aqui a questão principalmente da facilitação documental, né? Então, se você está nesse momento de estar com um imóvel de herança ali pendente de negociação, né? Se você é corretor, eu vi que tem bastante corretor aqui acompanhando também, você é advogado, tem uma situação que o cliente está com esse imóvel pendente de inventário, mas ele está em vias negociais, né? Porque ele não deixa de ter um objeto possível de transação. A gente não está aqui para falar que não se deve vender imóveis, muito pelo contrário, ele precisa rodar esse patrimônio para chegar até você. E aí ficar com um imóvel em condomínio entre os herdeiros também às vezes não é, prática, na prática ela não é viável, né? Porque aí a gente vai entrar numa série de outras questões, inclusive sobre divergência, né, de pontos de vista, de interesse, as necessidades de manutenção desse imóvel. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é em vender mesmo. Primeiro para poder pagar os custos e depois para você não ter que ficar com esse condomínio, que a gente chama de imóvel em condomínio entre os herdeiros. Mas aí, então, o que a gente orienta, né? A facilitação documental. Então, já tenham tudo fácil, né? Busca de escritura, porque as famílias chegam até a gente, elas só têm o extrato do IPTU e olhe lá, e a certidão de óbito do falecido. Mas não tem a escritura de compra e venda, não tem número de matrícula imobiliária, né? Não tem já ali uma conversa com os outros herdeiros sobre o consenso do propósito dessa negociação, a destinação, como é que vai ser feita, a partilha. E a gente também não está falando só de compra e venda, tem a questão da alocação, né? Então, depois do repasse dessa alocação, já tem um inventariante, vai ser repassado para um só, ou tem que repartir entre todos. Aí vem aquele trabalho de formiguinha da imobiliária, né, Thiago? Repassar mês a mês ali a parte de cada um. Então, se você tem uma procuração elegendo um herdeiro só para representar, facilita a comunicação, a negociação. Então, deixar a documentação o mais fácil, né, o mais redondinha possível, é a primeira situação que ajuda a evitar os impactos, tá, desses entraves negociais aí de um imóvel de herança, tá? A segunda situação, procurar o especialista, né? O corretor. Muita gente fala, não, a gente vai vender direto. Aí é que vem o problema, porque às vezes pode ter um herdeiro que não está nem apto a vender. Exato. Aí você fez o contrato, o compromisso, quando chega na escrituração, você até desenrolou o inventário. Chegou na escrituração, vai registrar,
o herdeiro está com indisponibilidade de bens, né, Tiago? Aí, Ou seja, penhorou aquela cota à parte e o imóvel vai ficar com uma restrição para o novo comprador. Isso é um problema judicial que gera até indenização para o comprador, né? Porque a pessoa se comprometeu a vender e ela não estava desimpedida, ela não estava em condições de venda, ficou configurado ali que ela estaria em indícios de fraude a credor, e aí com isso você teve todo esse problema outra negocial. coisa, ver regime de casamento, ver se a pessoa Exato, tem empresas, né? Então, exato. às vezes a pessoa, eu casei depois, mas aí casou com o regime de comunhão, né, universal de bens. E aí? Né? Então, ver isso, ver se tem empresa. Às vezes a pessoa não fala que tem empresa, a gente faz todas as pesquisas. Às vezes as pessoas não falam, olha, eu sou casado por tal regime. Não, depois que a gente. Ou fala que é um regime, quando a gente vê assim, eu me enganei. Então a nossa função hoje como corretor de imóveis é ver isso, né? A gente tem que ser um pouco de tudo hoje. Corretor, Sim, psicólogo, é isso. advogado, E, enfim. na Então, verdade, porque o profissional, o técnico, né, dentro de uma situação dessa, o advogado, o corretor, a gente tem que transmitir a segurança jurídica exatamente. e negocial daquela situação. Então, as partes, elas podem ter uma falsa ilusão de que, é um negócio que eu pego um modelinho aqui no Google, eu vou até o cartório, ele já me fala dos documentos que precisa, mas o cartorário, ele não senta na mesa para analisar se aquela situação está hábil, né? Se ela está em vias de se concretizar, e de uma forma legal, né? De uma forma regular, como a lei determina. Então, precisa, tá? Dessa combinação dos especialistas ali de cada área para você ter a maior segurança jurídica daquele negócio e não entrar depois num problema que vai poder te gerar uma indenização, Com certeza. né? Outra questão também nós temos ferramentas mais efetivas também hoje, né? Então, nós temos a situação do inventário, que ele é inevitável, né? Houve o falecimento, a transmissão desses bens aos herdeiros legais, até realmente um cumprimento de um testamento, é só via inventário, Inventário. não tem o que se falar. Mas nós temos as vias preventivas. Então, nós temos planejamentos patrimoniais hoje disponíveis, onde você cria uma sistemática, uma estrutura corporativa que você já vai transferir esses bens, tá? Para uma empresa criada em prol de receber esse bem familiar. E ali ele cria todo um sistema de sociedade entre esses herdeiros. Então, eles se transformam de simplesmente herdeiros para sócios dessa empresa. E aí, o que os herdeiros recebem já em vida do titular do patrimônio? As cotas sociais dessa empresa. E aí, essas cotas, elas já são doadas aos herdeiros de uma forma que, quando o titular do patrimônio falece, os herdeiros assumem a administração dessa empresa de forma automática, sem precisar passar pelo inventário, tá? Então, nós temos uma situação de que uma engrenagem, ela começa a funcionar automaticamente e você tem o sistema do gatilho. O titular falece, esse patrimônio, ele já é assumido pela administração societária. Então, não é o patrimônio que vai até aos herdeiros, tá? São os herdeiros que vêm à administração desse bem, que continua rodando ali, ele só precisa ser administrado. Eu não estou falando mais de partilha, né? Então, eu tenho uma manutenção integral desse patrimônio que ele permanece inerte, só vindo herdeiros aqui, que agora são sócios, sucessores, assumindo a administração desse bem. Então, como é que ele vai continuar sendo mantido, né, usado, enfim. Então, a gente não está falando de partilha, tá? Então, isso são novas sistemáticas aí muito mais inteligentes, que com isso você tem uma economia tributária, muitas vezes até 80% de economia em relação à tributação quando comparada com o inventário, tá? Então, eu acho que é isso, Tiago, né? A ideia aqui era trazer essa questão da desvalorização pela pendência do inventário, como ela impacta, né? E a gente vai deixar aberto para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, a gente está aqui para isso. Outra coisa até importante, você falou e eu lembrei, muitas vezes o que acontece? As pessoas acabam, às vezes, comprando, né? Aí coloca a propriedade no nome deles, o nome do filho, e usa o fruto no nome né, deles, né? Usa o fruto. E aí, no meio do caminho, daqui a 2, 3 anos, eles resolvem vender. Né? Então, aí acaba tendo um custo desnecessário, porque fez a doação na época,
e aí precisou vender, aí tem que ver a questão também fiscal, imposto de renda. Sim. Então, as pessoas hoje estão comprando e vendendo demais, né? Compra e vende, o mercado está muito rápido. E a holding acaba ajudando bastante nisso, né? Eu fiz, Sim. inclusive, uma venda ano passado de uma holding, né? Então, do nada, no meio do caminho, uma pessoa faleceu e realmente fez as distribuições e aí a gente conseguiu vender de imediato aí o imóvel, inclusive era em frente mar, deu tudo certo, foi uma comissão boa, foi uma venda de um VGV alto. Então, acho que é uma solução muito boa e está trazendo bastante solução aí para o mercado hoje. Sim, porque é justamente isso, você não depende de pessoas, né? Os bens tem que deixar, é justamente por conta dessa dinâmica, não há mais o que se falar em bens em CPF, né? Não tem o É, porquê de ficar mais em CPF. Agora a gente tem, principalmente porque a gente falando de uma estrutura de CNPJ, você já tem tudo determinado ali no contrato social, como é que vai ser a administração disso? Quem toma a decisão, quem não toma e quais decisões podem ser tomadas, quais não podem. Então você não fica dependendo depois do aval dos outros herdeiros, né? Então você elimina uma série de conflitos, de interesses. E como o patrimônio, você tem uma disponibilidade dele de 50%, você pode fazer o que você quiser ali dentro da estrutura do planejamento familiar, através da holding familiar, você já consegue, inclusive, destinar como é que você quer sim, esse 50% do seu patrimônio e você respeita o que a lei diz em relação aos herdeiros obrigatórios, só dos outros 50%, com tá? certeza. Thelma, a Tito fez uma pergunta para a gente aí, ó. Se eu De... for comprar um imóvel abandonado, por onde começo a pesquisar se o imóvel está em inventário? Bom, primeiro você tem que pesquisar pela matrícula do imóvel, né? Então, com o endereço do imóvel, você vai até o cartório de registro de imóveis e faz a pesquisa da Ou matrícula pega imobiliária. um corretor especialista, e a Isso, gente, exatamente. e a E gente aí tira uma você matrícula atualizada para realmente, né, Thelma? E tem que ser atualizado, sim, 30 tem, dias. tem que ser atualizada, tem que ser 30 dias o vencimento dessa matrícula. E lá vai ter toda a certidão de nascimento do imóvel, né? Eu falo que a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Tem imóveis que não tem matrícula, tá? Então, se for um imóvel muito antigo, então aí você, através da prefeitura, você vai conseguir informações de cadastro de IPTU, como é que está a situação daquele imóvel, né, perante os órgãos públicos, para você ter o início ali de como é que você vai chegar até o real vendedor desse E imóvel. hoje é legal porque quando a gente vai tirar a certidão hoje, por exemplo, da Receita Federal, aparece, né? Se a pessoa é falecida ou não. Agora aparece, né? É, A gente exato. verifica E até se você, na matrícula, sai o CPF do proprietário. Você é isso consegue aí. ir no registradores ou até mesmo na Receita Federal e já vai constar como CPF de falecido. Então você consegue já presumir que ele realmente não está mais aqui, que então já existe a necessidade de um inventário. Legal. O Gui também fez uma pergunta. Imóveis de leilão também podem estar em inventário? Sim, sim, por quê? Principalmente porque se os herdeiros abandonaram o imóvel, não tem quitação de IPTU, pode ser até um leilão pelo próprio órgão municipal, pela prefeitura, Condomínio, né? inadimplência de tributos, né? Se esse proprietário falecido não quitou o financiamento, né? Os herdeiros não foram atrás. Então, tem muitas situações que realmente pode. E isso daí, Guilherme, essa pergunta é boa, pode ser até uma outra live, né? Investimento de imóveis de leilão também. É um outro objeto negocial aí, mas que tudo tem sua relação com o inventário, gente, porque a gente está falando de propriedade. Como é que a gente transmite propriedade de uma pessoa que faleceu? É por inventário, É isso aí. certo? Muito bacana as interações. Se vocês também tiverem alguma outra dúvida depois, né, vão mandando. Eu vou deixar, eu vou salvar a live aqui, vou compartilhar no feed, o Thiago vai também. E a gente vai batendo papo aí via as redes sociais, precisando, né, de maiores esclarecimentos. Tem lá os contatos do Thiago nas redes Isso. sociais dele, né? O perfil da imobiliária, Thiago, qual é o arroba? Na ONU. É isso aí. Entrem lá, sigam, tá? Por favor, segue a gente aqui também, tá? É Instagram, Facebook. Eu tenho, inclusive, gente, um evento que vai acontecer no dia 26 de setembro, tá? Quinta-feira, onde eu falo melhor sobre o inventário, sobre essas ferramentas de planejamento patrimonial familiar. Eu vou colocar aqui o link de inscrição
essa minha palestra, é só vocês, algumas informações básicas para a gente poder identificar o público inscrito, e tem um link de acesso ao grupo do WhatsApp, porque é lá pelo WhatsApp que eu consigo mandar os links de acesso das palestras, porque essas são transmitidas gratuitas, mas pelo YouTube, tá? Então, aí, lá, todos os links de acesso são enviados por lá. E o grupo é silenciado, tá? Porque eu sou totalmente contra esses bom dia, boa tarde, boa noite, para evitar maiores perturbações. É só eu que mando informação lá, não vai ter perturbação, tá? E alguns conteúdos também mais exclusivos, mais direcionados ao pessoal que já está, tá, nessas vias de busca aí de planejamento patrimonial, que é a questão do momento agora, tá? Decisões futuras daqui para frente é tudo via planejamento mesmo. Então, eu vou ter esse evento aí que vai acontecer no dia 26 de setembro, e aí, eventuais lives de aquecimento, qualquer mobilização do assunto é informado lá pelo WhatsApp. Então, eu coloquei o link aqui de inscrição, entrem lá no grupo de WhatsApp também. Acho que eu até tenho o link aqui do grupo, se for para facilitar. Uma pergunta também rápida aí, que acabou de vir. Pode falar. A holding também, ela é blindada também, não é? Caso os herdeiros tenham... Isso, na verdade, a gente não... na verdade, a terminologia correta nem é a blindagem, mas a proteção com certeza, né? A blindagem a gente fala porque se a intenção da pessoa já é ocultar patrimônio, uma hora o credor, com um bom advogado, ele encontra e ele consegue desfazer toda essa temática. Então, o objetivo da holding, do planejamento patrimonial familiar, ele é para a segurança, principalmente para poder dividir riscos, para segregar mesmo. O que é risco meu empresarial, o que é risco meu de herdeiro, é de herdeiro. O que é do patrimônio em si, ele fica totalmente guardado, seguro lá. A gente assemelha essa empresa que é criada a um cofre, justamente para isso, para guardar, para dar segurança, né? Então, a ideia realmente é a proteção. Então, são três, na verdade, intenções. São três institutos que envolvem o planejamento, tá? É a segurança patrimonial, porque você também se resguarda de riscos empresariais, né? Então, seu patrimônio particular é particular, o que é empresarial. Você não mistura, né? A transferência do maior patrimônio possível dentro dessa sistemática de sucessão societária e não mais hereditária. E a economia financeira, gente, que é absurda. É uma inteligência, tá? É uma arquitetura, é uma estratégia muito grande de combinações de legislação civil, empresarial, societária, tributária, e aí essa combinação ela é perfeita para te trazer de uma forma legal. Nós não estamos falando de alusão fiscal, tá? De simulação, é uma questão realmente de trazer o que os grandes, né, bilionários, milionários já vêm fazendo há muitos e muitos anos. Se popularizou porque a questão de informação rodando na internet. Então, hoje em dia, a gente tem acesso e mudança de cultura de uma série de coisas, assim como essa questão do planejamento agora, é algo que é aplicável, sim, para todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, viu, Thelma, por ter me convidado. Que isso, eu que agradeço a nossa parceria aí de sempre. E espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai deixar disponível aqui a live para vocês compartilharem com quem precisar. E precisando de informações também, é só entrar em contato aí, que vai ser um prazer. Com certeza. Um beijo, viu? Um beijo, gente. Boa noite. Até mais. E boa semana, né? Nada é melhor que começar a semana com conhecimento. Para mim, é injeção de ânimo, né? Eu falo que quanto mais conhecimento, quanto mais troca de informação a gente tem, mais injeção de ânimo a gente tem. E a segunda-feira acho que ficou bem propícia para isso, né? Com certeza. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.